Questão número 2 da Unesc da prova de 2025/2, bora lá. Uma população de insetos, vamos colocar o que é população? Vamos colocar definições. 1. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é o que nós chamamos de população, conjunto de indivíduos que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Aí tá falando assim, foi exposta ao longo de várias gerações ao uso contínuo de inseticida. O uso contínuo de inseticida sofre a atuação da seleção natural. E o que é seleção natural, gente? Seleção natural é feita por Charles Darwin, né, e Wallace. Ela diz o seguinte, que existe normalmente no ambiente uma variabilidade. E essa variabilidade, ela leva a uma adaptação. Você nasceu adaptado a alguma coisa. Que coisa? Não sei. Eu só vou saber quando o ambiente atuar de forma natural. Então vamos dar um exemplo. Existe aqui uma população de insetos. Vários insetos da mesma espécie. Só que dentro da mesma espécie, por exemplo, espécie humana, existe variabilidade. Então tem inseto de cabelo liso, existe inseto aqui resistente ao inseticida, existe um inseto, coitado, que só se reproduz. Então você é um inseto, mas existe uma variabilidade em você. E aí você jogou inseticida. Só que esse aqui, que sei lá, até esqueci o que ele fazia, mas vamos dizer que ele se reproduzia muito rápido, ele não é resistente ao inseticida. Esse daqui, vamos dizer que ele era um inseto bonito, ele não era resistente ao inseticida. Qual que era o inseto resistente ao inseticida? Esses daqui. Então o que acontecia? Quando você jogou inseticida, você matava os insetos, só que esses insetos, eles começaram a sobrar só eles. E se sobra só eles, eles começam a se multiplicar loucamente, porque tá sobrando só eles. E daqui para frente, a população que nós conhecemos não vai ser mais de um inseto que não é resistente, vai ser uma população de um inseto resistente. Por quê? Porque você deixou ele resistente, porque ele se tornou resistente? Não, porque ele foi selecionado positivamente quando você aplicou um inseticida. Ou seja, ele sobreviveu a um inseticida e sobrevivendo a inseticida, sobreviveu e é o único que tem capacidade de reproduzir. O que causa essa variabilidade? Mutações ao acaso, então não é guiada. Mutação ao acaso fez com que esse inseto conseguisse ser resistente ao inseticida e quando ele foi submetido à ação do inseticida, ele sobreviveu. E recombinação de genes. Recombinação de genes acontece na formação dos gametas. Então a mãe e o pai, na hora que vai produzir o óvulo espermatozoide, faz recombinação de genes. Quais são os processos que acontecem na meiose, que faz a recombinação dos genes na formação dos gametas? Ou crossing over, ou segregação independente de homólogos. Isso daqui aconteceu e acontecendo isso você gerou variabilidade. Aí vamos ver o que aconteceu aqui. Com o passar do tempo, a maioria dos indivíduos passou a apresentar resistência ao produto, é o que eu estava falando para vocês, a gente já falou isso aqui, ó, seleção natural, enquanto poucos ficaram ainda sendo eliminados pelo produto. Esse fenômeno pode ser explicado com base no princípio evolutivo da hereditariedade, no qual ocorre a transmissão de características adquiridas aos descendentes. Caracteres adquiridos foi dito por Lamarck. Então, Lamarckismo, herança dos caracteres que você adquire. Como se você fosse ficar inteligente, você passaria inteligência para os seus filhos. Não é assim, né? Herança dos caracteres adquiridos. A gente adquire caracteres? Sim. A gente transmite esses caracteres adquiridos? Não. Então, não é transmissão dos caracteres adquiridos. Observação. Os caracteres que nós passamos, eles são caracteres que já estão no nosso material genético. Então, os caracteres transmitidos são aqueles que já estavam presentes nos indivíduos. Então, eu, Camila, tenho um cabelo cacheado. Aí, num determinado momento da minha vida, eu alisei. Eu passei para minha filha cabelo liso? Não, eu passei o que já estava no meu material genético, que é cabelo cacheado. Mutação, onde a ação do inseticida age como agente mutagênico que induziu a resistência. Isso não está certo. Por que isso não dá certo? Porque não induz a resistência, a gente não cria uma característica. Isso também é lamarquismo, tá? Isso daqui, ele fala da herança dos caracteres adquiridos e a outra coisa que Lamarck fala é de lei do uso e desuso. Como se eu usar uma coisa vai fazer com que ela aumentasse ou parasse, né? O que Lamarck fala? Para Lamarck, ele diz que o ambiente tem a capacidade de mudar as características do indivíduo. Isso não é verdade. Para Lamarck, o ambiente tem capacidade de alterar características. Isso não é verdade. Para Darwin, você nasce com essas características e a seleção natural vai fazer a escolha das características corretas. Alternância de gerações. O inseticida influencia o ambiente na transformação dos genótipos. Alternância de gerações é um nome que a gente dá para um tipo de ciclo de vida. Tem nada a ver com isso. É o nome para um ciclo de vida que a gente chama de
de haplodiplobionte. E esse ciclo de vida você vai ter tanto fase haploide quanto fase diploide. E nós temos aqui seleção natural, onde os indivíduos previamente resistentes sobreviveram e a sua população é selecionada. Letra D. Adaptação, onde os indivíduos se adaptam. Nós não nos adaptamos. Nós já nascemos com uma adaptação. Como que eu vou saber se eu vou estar adaptado para isso? Quando eu passar por um processo de seleção natural. Então, número 2, letra D. Bora para a próxima questão.